Queridos alunos e alunas, como bem sabem, me chamo Ícaro Castro e hoje falaremos sobre a membrana plasmática evidenciando o transporte passivo de substâncias. Então, segue o fio. Sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha. Nós vimos anteriormente que a membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios, sendo em uma forma de bicamada lipídica, porque veja, tu tem fosfolipídio na parte de cima, tem fosfolipídio na parte de baixo, formando uma bicamada de fosfolipídios. Além dessa bicamada de fosfolipídios, também destacamos a presença de proteínas aqui, ó. Tá aqui em azul as proteínas integrais da membrana e aqui nós temos proteínas periféricas que não atravessam toda a membrana, como nós vimos na última aula. Temos também aqui, ó, açúcares ligados a proteínas e a lipídios que nós chamamos de glicocálice. Então, tudo que nós estudamos está aqui. Quem primeiro descobriu isso e que falou sobre esse modelo foi Singer e Nicholson, em 1972, no qual definiram esse como modelo mosaico fluido. Por que mosaico? Veja que isso aqui é ampliação da membrana plasmática de uma célula. Por que mosaico? Porque são vários e vários fosfolipídios que são pequenos pontinhos e a pintura em mosaico ela é feita através de pontos. Então, o mosaico fluido, esses lipídios estão sempre ligados, mas ainda assim há uma permissão de mobilidade, de fluidez da membrana, por isso que é mosaico fluido. Então, nós já sabemos a constituição da membrana, a importância de suas partes. Mas qual a importância da membrana para os seres vivos? O primeiro ponto é que ela delimita o externo e o interno. Ela é a barreira que define. Isso aqui é parte intracelular, ou seja, está dentro da célula. Ou isso aqui é meio extracelular, o que está fora da célula. É justamente ela que faz essa delimitação. Bem como ela determina o que entra e o que sai. Ela coordena essa movimentação de substâncias para dentro e para fora da célula, sendo essa uma função vital. Então, essa propriedade que a célula tem de escolher o que entra e o que sai de sua estrutura, feita pela membrana plasmática, nós chamamos de permeabilidade seletiva. Por que, professor, seletiva? Porque nem tudo entra e nem tudo sai. O que entra e o que sai, quem seleciona é a membrana plasmática. Por isso, permeabilidade seletiva. Então, qual é a importância disso? É controlar o que entra e o que sai na célula. Veja, vamos supor que a célula quer eliminar essa substância aqui, ó, em verde. O que é que ela vai fazer? Ela vai colocar... Vamos começar pela de laranja. Ela quer colocar para dentro de laranja. Vai fazer o quê? Vai permitir que ela entre. Quer colocar para fora verde? Vai permitir que ela saia. Então, se a célula não quisesse, essa aqui não entraria e essa aqui não sairia. Então, a célula que faz esse controle, por meio de quem? Da membrana plasmática. Então, a permeabilidade seletiva é essa capacidade que a membrana plasmática tem de controlar o que entra e o que sai de uma célula. Ok. Antes de nós falarmos sobre transporte passivo, que é o foco dessa aula, nós temos que saber um pouquinho sobre gradiente de concentração. Vamos lá. Imagina que aqui, ó, nós temos uma membrana plasmática, correto? Vejam aqui a nossa membrana plasmática, está aqui.
uma bicamada de fosfolipídios e nela proteínas, que está aqui como, por exemplo, essa proteína em forma de barril, representada na cor verde. Pronto, vamos supor que aqui seja o meio externo, ou seja, aqui é a parte de fora da célula, porque eu falei para vocês que a membrana plasmática delimita o que é fora e o que é dentro da célula. E aqui nós temos o meio interno. Observem aqui. Vamos supor que isso aqui, que essa molécula que está fora, ela seja uma molécula de açúcar, uma molécula de glicose, ok? Então, tu tem muita glicose fora da célula e pouca glicose dentro da célula. Então, veja que lá fora é o meio mais concentrado e dentro é o meio menos concentrado. Então, o que acontece? Devido a essa desigualdade de concentração, ou seja, aqui é mais concentrado e aqui é menos concentrado, há uma tendência do composto passar do meio mais concentrado para o menos concentrado. Veja aqui, ó. Mais para o menos. Quem é mais? Esse aqui, ó. Então, vamos lá. Mais para o menos. Mais para o menos. Isso é um transporte que não tem gasto de energia. Então, por que é que ele coloca para dentro? Como é que ele faz sem gastar energia? Ele usa uma propriedade de igualdade de concentrações. Então, a membrana, ela tende a permitir a igualdade de concentração do que está dentro e do que está fora. Então, para isso, não tem nenhum gasto de energia. Ou seja, enquanto aqui tiver diferente, ó, enquanto aqui tiver mais e aqui tiver menos, essa glicose ela vai entrar dentro da célula para que iguale a concentração, até que fica mais ou menos assim. Então, sempre o transporte passivo vai de um meio mais concentrado para um menos concentrado. Por quê? Porque é uma tendência de igualar as concentrações. Então, ó, se eu passar muito daqui para cá, eu vou igualar. E aqui agora, ó, igualou. Então, é como se a célula tendesse ao equilíbrio nas suas concentrações, ok? Então, esse transporte, ele é caracterizado como transporte passivo. Vamos agora conhecer alguns tipos de transportes passivos, ou seja, não há gasto de energia. Por quê? Porque é a favor de um gradiente de concentração. Então, o primeiro transporte passivo que eu trago para vocês é a difusão simples, passagem espontânea de moléculas pequenas ou lipossolúveis pela região lipídica da membrana plasmática. Ou seja, o composto ele vai passar da região mais concentrada, veja, por exemplo, aqui é fora, mais, e aqui é dentro, menos. Essa aqui, ó, é a região mais concentrada. Então, ó, vai passar de fora para dentro, até que a quantidade de substâncias se iguale. Então, veja que agora houve uma igualdade. Vamos lembrar, a difusão simples, ela tem esse nome por quê? Porque ela não precisa de uma proteína para fazer esse transporte, não. A molécula passa pelo próprio fosfolipídio. Por isso, ela tem que ser pequena e ou lipossolúvel, para que consiga passar pela região lipídica. Exemplo, o CO2 e o oxigênio. No teu pulmãozinho lá, ele faz o quê? Ele faz troca de gases. O pulmão, primeiro, tu vai inspirar o oxigênio que vai chegar ao teu pulmão. O pulmão vai mandar isso para o teu sangue, através de quê? Da difusão. Então, vai sair do pulmão e chegar na corrente sanguínea, com esse processo. Por quê? Porque no pulmão tem muito e no sangue tem pouco. Então, há uma diferença que permite que o oxigênio saia do pulmão e chegue ao sangue. Da mesma forma, o CO2. O CO2 está no teu sangue em alta quantidade. Então, e está baixo no pulmão. Então, o CO2 ele vai para o pulmão
sai do sangue e vai para o pulmão, também devido à diferença de concentração. Para isso, eles não usam nenhuma proteína, eles usam a própria membrana plasmática. Então, aí nós temos uma difusão simples. É um transporte passivo. Por quê? Porque é a favor de um gradiente de concentração. Difusão facilitada. Qual a diferença? É a mesma coisa, é também a favor de um gradiente, só que agora as moléculas são um pouquinho maiores e não são lipossolúveis. Ou seja, elas precisam passar através de uma proteína. Lembra lá aquelas proteínas na forma de barris, que são partes de folhas beta-pregueadas? Pois é isso. Então essa proteínazinha aqui, ó, é que vai permitir a passagem da glicose ou de qualquer outro composto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então é a mesma coisa do outro, só que aqui ele usa uma proteína. Então esse processo, por exemplo, que te permite estar vivo hoje, porque através dessas proteínas que a glicose ela entra na tua célula e te dá energia para que você consiga sobreviver. Então veja a importância desse processo. Vamos agora para um assunto que muitos alunos possuem dificuldade, que é osmose. Osmose, ela também é passagem espontânea, ou seja, é um transporte passivo, também é sem gasto de energia. Só que agora nós não vamos nos referir ao soluto, mas sim ao solvente. Quem vai passar agora entre um lado e outro da membrana plasmática é a água. Então agora a nossa perspectiva vai ser a água e não o solvente, ok? Porque nós temos duas formas de igualar a concentração em um local delimitado por membrana. A primeira é movimentando o soluto, como nós vimos na difusão simples e facilitada. Mas também podemos igualar movimentando o solvente, movimentando a água. Então vamos entender aqui o que é a osmose. Então é a passagem espontânea, não gasta energia, de moléculas de água de um meio hipotônico para o meio hipertônico. Professor, o que é hipo, o que é hiper? Hipoglicemia, pouco açúcar. Hiperglicemia, muito açúcar. Então, hipo é pouco, hiper é muito, ok? Então, se a passagem é do meio, veja aqui, ó, hipotônico para o meio hipertônico, então a água vai passar de um meio, observe comigo, menos concentrado, ou seja, vou colocar aqui uma setinha para baixo, que é menor concentração, para o meio com maior concentração. E assim ele vai, de alguma forma, diminuir essa concentração. Vamos observar aqui. Aqui nós temos, por exemplo, a figura 1, certo? Imagina que em preto nós temos o soluto. Vamos supor que seja sal. Vamos colocar sal de cozinha, por exemplo. E aí, aqui nós temos em azul e em laranja algo representando o líquido, ok? Aqui é só para mostrar a diferença entre um e outro. Então veja, esse local com água e esse local com água está separado por uma membrana biológica. Tá aqui, ó. Então o que acontece na osmose? A água ela passa do meio, veja, hipotônico, aqui não é hipotônico, não é o que tem menos sal? Sim, para o meio hipertônico, ou seja, a água nesse caso vai passar desse lado aqui azul para o lado laranja, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Se, por exemplo, os dois meios têm mesma concentração, como é o caso aqui, ó, é igual, não vai haver a passagem da água. Por quê? Porque já houve igualdade na concentração. Esses meios que são iguais nós chamamos de isotônicos, porque eles têm a mesma concentração. E aqui, ó, mesma coisa. Esse meio aqui, aqui ele era hipertônico.
Aquele era hipotônico, menos concentrado. Aquele é hipertônico, mais concentrado. Então, para falar hipertônico ou hipotônico, tu tem sempre que se referir a quê? Então, esse meio aqui, ele é hipertônico, mais em relação a esse aqui, ó, que é hipotônico. Então, a água vai sair desse aqui, do hipotônico, para o meio hipertônico. Vamos ver como é que funciona isso nas células. Por exemplo, a célula ela tem uma certa solução, certo? E se você colocar a célula, o teu sangue, por exemplo, ele é isotônico com a célula, ou seja, a concentração do que está dentro da célula com o que está fora da célula, ela é igual. Assim, tuas células conseguem trabalhar de forma correta. Vamos supor agora que tu colocou células dentro de um copo com sal. O que é que vai acontecer? O copo com sal e água, ele vai ser muito mais concentrado. Então, a água vai sair do meio hipotônico, que é de dentro da célula, para o meio hipertônico, que é para fora da célula. Agora, vamos supor que tu pega a tua célula, certo? E coloca no meio hipotônico. Então, um meio com pouco sal. A tua célula vai ter mais sal do que o meio. Então, a água passa do hipotônico, que é fora da célula, para dentro da célula. Eu vou explicar melhor, mostrando para vocês uma coisa que já aconteceu no dia a dia de vocês. Vamos supor que isso aqui, certo, é uma alface. Tá aqui o nosso alface. Muito bonito, muito bem feito. É um alface orgânico, tá bom? Sem agrotóxico. Ótimo. Esse alface, ele está cheio de água. Porque, claro, ele é um ser vivo. 70%, 80% do corpinho do alface, da sua estrutura, é o quê? Água. Desculpa. Então, ele está cheio de água. Se tu pega esse alface e coloca ele, por exemplo, na água da torneira, tu pegou aqui uma bacia, certo? E colocou ele dentro da água da torneira. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque a água da torneira e o alface, eles têm a mesma concentração. Agora, vamos supor que tu pegou essa água da torneira, tirou e agora está preparando o alface. Vai colocar um vinagrezinho, tá aqui. Vai colocar um limãozinho, tá aqui. Vai colocar um salzinho. Então, veja. Agora, o meio externo, a parte líquida, a parte de fora, ele é o quê? Ele é hipertônico, ou seja, ele é mais concentrado. E o alface, em relação a isso, é hipotônico. Então, ó, o alface ele perde água por osmose. Perdeu água. E ele vai fazer o quê? Ele vai murchar. Justamente isso. Por isso que tua mãe diz, menino, só vai colocar sal na tua parte. Porque senão vai murchar o alface. É por causa de quê? É por causa da osmose. Então, aluno, espero que tenham gostado. E até a nossa próxima videoaula.